Você tem o hábito de depilar as sobrancelhas, o buço ou qualquer área facial com cera quente? Se a resposta for sim, eu vou te explicar nesse vídeo por que eu te encorajo fortemente a abandonar de vez esse hábito. Eu sou a doutora Cici Cláudio, sou médica dermatologista e atuo de forma presencial em Fortaleza e também de forma online para todo o Brasil. Então, o que é que acontece? Por que que eu passo essa recomendação às minhas pacientes? Porque quando você vai depilar com a cera quente em área facial, a pele da face, ela é muito mais sensível do que a área corporal. Então, existe uma chance maior de acontecer alguns problemas. O principal deles é um probleminha que a gente chama de hipercromia pós-inflamatória. Então, na medida que você vai fazer a depilação, seja na sobrancelha, seja no buço ou qualquer outra área facial, tanto o calor da cera, né? A cera está quente, como o puxão ali, o ato de puxar, ele pode gerar uma inflamação, mesmo que leve ali no local naquele momento. E existe uma resposta no nosso organismo, principalmente de pessoas com um tom de pele intermediário, né, que não é nem muito branquinha, nem com a pele negra, que responde à inflamação, gerando a tal da hipercromia pós-inflamatória. Então, à medida que o corpo vai desinflamando, vai ficando aquela mancha escura nas áreas em que teve essa agressão. Então, na depilação com cera quente, por conta tanto do calor da cera como do puxão ali agredindo a pele, existem essas duas agressões que podem depois gerar manchas, né? Que são essas hipercromias. Então a gente tem que ter esse cuidado redobrado em área facial. Outra coisa que acontece também pode até danificar no momento da depilação com a cera. Como? Hoje em dia é muito frequente as pessoas sempre estarem utilizando ácidos, né? Nós estamos na era do skincare, então é muito comum que as pacientes estejam fazendo uso de uma vitamina C, de um clareador, de um ácido retinóico, de preferência prescrito por nós dermatologistas, não é? Então, é muito comum que a paciente esteja utilizando um ou mais ácidos durante o dia. Então, esses ácidos, além de trazer o benefício, o tratamento para o qual a paciente está utilizando, eles podem também deixar a pele mais fininha, mais sensível, né? E isso facilita na hora, por exemplo, de uma depilação com cera quente na área de face, descolar a camada superficial da pele. E isso eu já tive pacientes que aconteceram isso, né? Que chegaram a primeira vez para mim com essa queixa. Foram fazer uma depilação com cera no rosto. A mais recente que eu estou lembrando foi na região de sobrancelhas, exatamente, né? O tema desse vídeo. E aí, como ela estava fazendo já uso de alguns ácidos, ela, na hora que puxou, veio também uma camadinha bem fininha da parte mais superficial da pele, como se fosse uma queimadura. Então, isso gerou ali uma inflamação no local, depois infeccionou e a gente teve que ficar fazendo ali tratamentos com cicatrizante, com antibiótico tópico, até a pele repitelizar total. E depois que reptilizou, também ficou manchinha, a hipercromia pós-inflamatória. Então, a gente teve que usar também clareadores nessa área para tentar reverter a situação. Clareador, né, um skincare diferenciado para uma pele mais sensível, aplicação de filtro solar para não piorar toda a situação, né? Então, essas são coisas que podem acontecer, tanto pelo calor e pelo puxão, como pelo fato de a pele desses pacientes, por algum motivo, estarem mais sensibilizadas, estarem mais finas, que a principal causa é o uso de ácidos, que hoje em dia é muito frequente, faz parte do nosso skincare. Então, pode gerar esse tipo de consequência. Um outro cuidado muito importante que a gente tem que ter na depilação com cera em área de face é com melasma. Pacientes que têm melasma, aí é de jeito nenhum mesmo que deve fazer isso. Por quê?
O melasma é uma doença inflamatória crônica da pele, né? Os melanócitos, que são as células que produzem o nosso pigmento, eles estão doentes, eles estão produzindo melanina, que é o pigmento, numa quantidade muito mais do que é necessário, né? Então, eles têm essa característica no melasma, de uma forma bem simplificada. Claro, a doença é bem mais complexa, tem um componente vascular também, enfim. Mas de uma forma mais simplificada, os melanócitos estão produzindo exageradamente essa melanina no melasma. A doença é crônica e a gente vai tentando clarear, né, com os tratamentos. Mas o que a gente tem que ressaltar nessas pacientes? O melasma, ele não gosta de inflamação. Então, sempre que a gente inflama demais aquela pele do melasma, ele pode responder pigmentando ainda mais o melasma. Então, tanto tem o risco de fazer também outras manchas, hipercromia pós-inflamatória, quando você utiliza o calor da cera e a atração do chão, como existe o risco de piorar o melasma que aquela paciente já tem. A pele dela vai responder pigmentando ainda mais aquele melasma. Então, nessas pacientes também tem que ter esse cuidado redobrado. Então, para simplificar, eu prefiro orientar as minhas pacientes que não depilem o rosto com cera quente. Deixe a cera para as áreas mais corporais, onde a pele aguenta mais, não está usando ácido, né? Então a chance de pigmentar acaba que fica menor. Pode pigmentar também corporal, mas a chance é menor. E aí, né, o que eu faço? Eu não depilo, fico com a sobrancelha grande, com o bolso grande. Na verdade, o que a gente pode fazer são algumas substituições, tá? Ao invés de usar a cera quente, utilizar pinças, por exemplo, para depilar a sobrancelha, depilação com linha, dependendo da área, do tamanho, do calibre, né, daquele pelo. Pode-se também fazer depilação a laser. Então, eu prefiro que a paciente utilize dessas outras estratégias para evitar esse tipo de problema. Porque mancha, de uma forma geral, são doenças difíceis de a gente tratar. Tem que fazer tratamento em casa, tratamento no consultório, várias sessões, nem sempre responde como a gente quer, principalmente se tratando de melasma, né? A gente tem que ter essa preocupação. Então, a regra é: não faça depilação com cera no seu rosto, certo? E aí você vai evitar que aconteça esse tipo de complicação. Então, fica aí esse meu recado. Eu espero que tenha ficado esclarecido os motivos de eu não fazer essa recomendação. E para as pacientes que fazem e me contam durante a consulta, eu oriento para parar de fazer isso, né? Então, essa é a minha conduta. Então, eu espero que tenha ficado claro. Se você gostou, aproveita e compartilhe esse vídeo com quem você sabe que tem o hábito, né, de fazer esse tipo de depilação, para que essa pessoa possa ficar esclarecida também, certo? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, aproveita que chegou até o final do vídeo, se inscreve no canal e clica em gostei e até o próximo vídeo.